Então, que nós fizemos na aula passada, né? Na aula passada nós provamos o teorema fundamental das equações diferenciais ordinárias e vimos que é o segundo exemplo de um teorema de graça, né? Como a gente conhece pela natureza do teorema, é um teorema local, e como a gente conhece o teorema para Rn, nós temos automaticamente o mesmo resultado para variedades, né? E o típico argumento é descer e subir. Não tem mais, não tem segredo, não tem mais do que isso. Nós também falamos sobre campos relacionados, né? E como isso influencia no colchete. O colchete preserva campos relacionados, ou seja, se dois pares de campos estão F relacionados, os colchetes também. Muito bem, então nós tínhamos começado a falar sobre o caso geral de fibrados vetoriais, mas não tínhamos feito nada em particular, nenhuma observação em particular. Então, qual é a situação? A situação é que nós queremos uma variedade diferenciável que tenha uma estrutura parcial de espaço vetorial, né? Que as fibras sejam espaços vetoriais. Então, qual é a definição formal, né? Então, definição: um fibrado vetorial de posto K sobre uma variedade diferenciável M são três coisas. Precisamos uma projeção, né? Então, precisamos é uma função, né? Ou três coisas, né? Onde π é uma submersão sobre ejetora em particular tem posto constante, né? E portanto nós vimos as fibras, né, são subvariedades regulares disso aqui. Então, é uma submersão sobre ejetora onde tem várias definições equivalentes, né? Eu vou tentar dar as mais que a gente vai usar mais, né? Então, é uma submersão sobre ejetora de forma tal que as fibras que nada mais é do que a pré-imagem de que tem estrutura de espaço vetorial,
Ou seja, em cada fibra nós temos... Cada fibra é um espaço vetorial de dimensão K. Daí vem o oposto. Ou seja, isso aqui é uma variedade, uma subvariedade de dimensão K de E. Né? Certo? Mas ainda não acabou. Eu tenho que dar tenho que precisar mais o que é isso. Né? Mas esse espaço, né, se chama espaço total. Do fibrado. E é a base do fibrado. E π é a projeção. Sim? Então, o que nós precisamos é dar um sentido um pouco mais preciso a isso. O que nós precisamos é que E tenha um atlas compatível com essa estrutura. Né? Ou seja, além disso, né? Isso aqui é uma definição, né? Entre aspas. Né? Vou contar para vocês um pouco desordenadamente tudo que compõe um fibrado. E depois vamos fazer uma definição sequinha. Né? Então, além disso, para todo que em M existe um aberto U de M contendo Q. Este aqui, só, como antes, né? Este aqui não faz nenhum papel, só diz que temos um cobrimento de M por abertos U. Mais nada. Para isso que serve o Q. Então existe um cobrimento de M por abertos U, tal que difeomorfismos φ que vai daqui, ou seja, isso aqui é um aberto do fibrado. Essas são as cartas do fibrado. Exatamente igual que com o fibrado tangente. Não vai ser nada diferente. Né? Então, e difeomorfismos, né? Tal que, ou tais que, φ U de um elemento V daqui se escreve como π V L ou R de V. É importante que na primeira coordenada é a projeção, simplesmente que nos diz sobre quem isso aqui está parado. Né? Em particular, isso que está aqui simplesmente diz que isso é a união para que em U de E que. Claro. Não? Então, φ U leva a fibra EQ em RK. E o que a gente quer é que isso seja linear. Ou seja, esta função R restrito a EQ é linear. ¿Sí? E φ U restrito a EQ
que podemos pensar como indo de EQ a Q vezes RK é linear. É um isomorfismo, de fato. Faz sentido isso aqui, isomorfismo, porque estou supondo que as fibras já têm uma estrutura de espaço vetorial. Esta é a situação do espaço tangente, né? A gente já construiu o fibrado tangente como uma união de fibras e cada fibra tinha uma estrutura de espaço vetorial. Então foi exatamente o que a gente fez. Por construção, então, observar, né? Observar que por construção, se nós temos dois campos, estes abertos aqui, se chamam abertos trivializantes. E estas cartas se chamam cartas trivializantes. Trivializantes por quê? Porque eu estou dizendo que este pedaço do meu fibrado é um produto. É um fibrado produto. Este é o que chama fibrado produto, né? Que foi assim que começamos a ver fibrados. Então, observação, se pegamos U e V de forma tal que as pré-imagens sejam cartas trivializantes, ou seja, se φU e φV são cartas trivializantes, de forma tal que U interseção V W não é vazio, igual que como no fibrado tangente, agora podemos compor, né? Podemos escrever φ U menos 1 composto com φV. Isto vai agora de quem para quem, né? φU vai, a inversa de φU vai ao contrário e volto com φV. Claro que eu tenho que definir isto onde faz sentido, que é sobre W, né? Ou seja, isso aqui está definido de W RK nele mesmo, né? Sim? E por causa disso que está aqui, né? Por causa de que a primeira função é simplesmente a projeção, ou seja, nos diz onde é que V está parado, em qual fibra está parado. Em particular, não depende da carta. Essa parte não depende da carta, né? Portanto, esta função se escreve como um certo XV ou XW vai em X, que é o mesmo ponto, né? Tem que estar esses difeomorfismos preservam as fibras, né? A fibra é que vai em cima do pontinho Q, né? E aqui vai ser uma função que vai depender de X e de ômega e de W, né? Mas fixando X, eu posso fixar X e escrever isto assim, como Xi. Vou dar um nome para essas funções, simplesmente. Isso aqui é uma função R que depende de X e de W. Por causa desta propriedade que está aqui, esta função Rx, fixando X, é um isomorfismo linear de RK em RK.
Agora, de que depende este eje? Depende das cartas. Aqui que estão as cartas, né? Se vocês mudam as cartas, mudam esses isomorfismos. Então, vamos dar um nome, uma notação para essas funções. Claro que eu vou colocar simplesmente como dependendo de U e de V. Né? Ou seja, a gente escreve isto assim. Xi U V de X em W. Então, como vocês veem, todas as funções de transição, essas aqui se chamam funções de transição. Certo? Então, toda a informação do Atlas, o Atlas, todo o nosso Atlas a informação dele está nestas funções. Sim? Mas no caso de fibrados, isso simplifica. Né? Agora, aqui não tem nenhuma informação. Então, toda a informação está nestas funções, Xi, U, V. Certo? Então, o que são essas funções? Bom, é o que eu falei. Fixando X, isso aqui é um isomorfismo. Então, temos uma função agora, Xi, U, V, que pega X, ou seja, vai de W, nos isomorfismos de RK. Exatamente igual que fizemos para o fibrado tangente. Não é nada diferente disso. Mas o interessante é isso, que agora nosso Atlas, né, se reduziu a um conjunto de funções. Xi, U, V. Observen que, por definição, por exemplo, Xi, VU é Xi, U, V inversa. Sim? Porque corresponde a trocar essas duas. Então, por exemplo, Xi, U é a identidade, porque aqui é Φ-U, Φ-U. Né? Então, isso aqui é a identidade. Né? Xi, U, V é a mesma coisa que Xi, V, U inversa. Né? E satisfaz o que se chama condição de cociclo. Eu posso ter três cartas intersectando. U, V e S. Conjuntos que se intersectam. E olhar a intersecção dos três. Aí faz sentido Φ-V, Φ-U e Φ-S. Sim? E o que acontece se eu faço a composição? Aqui não. Deixa eu colocar ao contrário. Assim. É irrelevante, é só uma anotação. Só para que fique bonitinho aí. Então, o que acontece se eu componho duas dessas funções de transição? Bom, aqui, isso aí corresponde a fazer o seguinte, corresponde a fazer Φ-V composto com Φ-S menos 1, composto com Φ-S, composto com Φ-U menos 1. Eu posso fazer isso, né? Então, daqui eu vou ter Xi SU, daqui vou ter Xi VS, mas essas duas cancelam, na verdade. E vai ficar Xi VU. Essa é a terceira condição. Né? Ou seja, Xi VS composto com Xi SU é Xi VU. Segue daqui. Isso se chama condição de cociclo. ¿Sí? Isso que é um fibrado vetorial. Então, resumindo, são três coisas, duas variedades e uma submersão entre elas sobre ejetora.
A imagem é a base, o domínio é o espaço total. E um atlas especial, que nos dá a estrutura de fibrado, que nos diz como se comporta esse troço que localmente é um produto. As fibras são espaços vetoriais. Certo? Ok? Muito bem. Às vezes, é conveniente às vezes a gente nos dá um fibrado sem realmente uma estrutura de espaço vetorial. Eu precisei da estrutura de espaço vetorial para colocar aqui que isso aqui era um isomorfismo. Senão não teria sentido dizer que é um isomorfismo. Mas, às vezes, não é claro qual é essa estrutura. Às vezes, os fibrados vetoriais vêm dados assim. Ou seja, observação. Se não tivermos essa estrutura, aí vocês não podem aplicar essa definição porque isso aqui fura. Mas, muitas vezes, um fibrado vem dado assim. Vem π é M, uma sumersão sobrejetora, e um atlas especial. Um atlas como este. Um atlas φu de π menos 1 de U para U vezes RK, igualzinho. Só que não posso falar isto, porque não tem estrutura de espaço ainda. Não? Mas esse atlas é muito especial. Atlas tá o quê? Quando vocês calculam isto, isso aqui, lembre, é U interseção V. Que quando vocês calculam isso se escreve x, v, a primeira coordenada continua sendo x, mesma coisa. E a segunda não sei, mas é uma função r de x de v. Escrever assim é a mesma coisa que escrever assim, certo? Eu só estou destacando as variáveis. Né? Então, aqui tem a identidade e aqui é uma função. Isso aí, até aqui é geral. Né? Mas isso aqui é uma função de RK em RK. Isto faz sentido pedir que seja um isomorfismo linear agora. Porque estou em RK, não estou falando das fibras da sumersão, só estou falando de RK. Então, estas R, que claro, vou chamar de xi VU. Então, essas xi VU são isomorfismos. Ou seja, xi VU são funções de W ou de U interseção V nos isomorfismos RK. Então, suponham que essa situação. Né? Vocês têm duas variedades, uma sumersão sobrejetora, e existe um atlas maluco que tem esta propriedade. Ou seja, que nessas cartas, essas cartas trivializantes se escrevem assim, onde estes são isomorfismos. Isso é o que aconteceu no fibrado tangente. Bom, então vocês podem dar uma estrutura de espaço vetorial nas fibras. Então,
as fibras têm uma estrutura natural de espaço vetorial. Como? Com o truque da primeira aula. Né? Como é que eu faço? Bom, como isto é um atlas, isto cobre, estes U cobrem a variedade, eu pego qualquer carta. Então eu quero definir, agora então tenho W1 e W2 em EQ. Eu defino a soma entre eles. Eu defino W1 mais W2. Como é que eu defino? Com a carta. Ou seja, eu desço com a carta até RK, né? Isto é Φ U. Agora eu pego Q em U um aberto trivializante e uma carta trivializante. Então eu defino isto simplesmente assim: Φ U de W1, isso que está aqui, está em Q vezes RK, né? Isso que está aqui mora em Q vezes RK. Que naturalmente é um espaço vetorial. Isso que está aqui mora no mesmo espaço vetorial. Portanto, eu posso somar aqui. Agora estou somando em RK, simplesmente. Isso eu posso. Mas isso está em RK. Eu volto para trás com a Φ. Sim? Isso faz perfeito sentido. Isso transforma a Φ U, quando restrita a EQ, num isomorfismo. Sim? Se você bota a Φ U menos 1 para o outro lado, fica um isomorfismo. Claro que a multiplicação por escalares faz o mesmo, né? Botam aqui um lambda, isso aqui é lambda. Né? Então a Φ vira automaticamente um isomorfismo linear. O problema é que isso depende da carta. Esta soma depende desta carta Φ U que eu peguei. Poderia pegar outra e dar uma coisa diferente. Mas não. Porque as funções de transição são isomorfismos. Então a soma vai ser a mesma. Sim? Essa operação definida dessa maneira não depende da carta, graças a isto. Né? Então, como se o V são em cada ponto X, ou Q, são isomorfismos lineares, isso implica que a soma, esta estrutura, né? Esta estrutura, a soma e a multiplicação por escalares, não dependem da carta. Vamos de novo. Sim? Um fibrado vetorial é uma variedade, é uma sumersão sobrejetora, tal que o espaço total tem cartas trivializantes. As fibras são espaços vetoriais e as mudanças de coordenadas estão dadas por funções de transição que respeitam a estrutura, que é a estrutura linear. Ou vocês podem pensar diferente. Podem pensar que, bom, vocês não conhecem a estrutura de espaço vetorial das fibras. O que vocês têm é um atlas maluco,
tal que as funções de transição são isomorfismos nas fibras. Na imagem das fibras, que são RK. Agora posso falar que esta seja. Quando vocês têm um fibrado dado dessa maneira, vocês criam a estrutura linear nas fibras. E agora, o que vocês obtêm, vocês caíram na definição esta. É absolutamente equivalente uma coisa ou a outra. Mas às vezes os fibrados vêm dados assim e outras vezes vêm dados assim. O interessante aqui, do ponto de vista técnico, né, é que toda a estrutura do fibrado está nestas funções. Observe que tudo que nós fizemos, né, tudo, né, acaba sendo, acaba recaindo nessas funções. Em outras palavras, vocês podem fazer ao contrário agora, podem fazer um troço maluco. Suponha que vocês têm agora uma terceira maneira. Suponha que vocês têm agora observação. Então, suponha que vocês têm agora uma cobertura, um cobrimento de uma variedade M. Sim? Agora, suponha que aqui vocês têm um conjunto de funções. Xi, U, V. Que vai da interseção deles, né, nos isomorfismos de RK. Só isso. E suponham que estas satisfazem estas propriedades. Isto, isto, isto. Então, existe um fibrado vetorial, e é único, e uma projeção, uma sumersão π, de tal forma que estas são as funções de transição desse fibrado. Ou seja, isto totalmente determina o fibrado. Toda a informação do fibrado está aí. Como eu falei na aula passada, os fibrados são nossos amigos. Né? São coisas mais simples que as variedades diferenciáveis. Porque são parcialmente um produto, são localmente um produto. Mas isso não é realmente importante. O importante é que nas fibras temos uma estrutura. Uma estrutura linear. ¿Sí? Claro que isso aqui são fibrados vetoriais reais. Né? Estou pegando RK, mas obviamente você pode pegar CK. E é a mesma coisa, vocês têm uma estrutura de fibrados complexos. Está claro? Sim. A não ser que vocês tenham um problema técnico muito particular, vocês nunca vão pensar nos fibrados vetoriais nesses termos. Como nas variedades, vocês não vão pensar no atlas, na estrutura diferenciável, maximal. Em geral, vocês vão pensar coisas localmente RN. Aqui é a mesma coisa. Um fibrado é um troço que localmente é um produto. E que as fibras têm uma estrutura linear. Isso é o que é o fibrado tangente. Nós vamos trabalhar no fibrado tangente da variedade até o final do curso. E nunca vamos pegar essas cartas X barra que eu já peguei. Não vamos trabalhar com o atlas maximal, não. Vamos pensar como que localmente é a união dos espaços tangentes em cada ponto, e isso tem uma estrutura natural diferenciável. Se alguma vez a gente precisa sujar as mãos com a estrutura diferenciada em particular, a gente suja. Mas antes de sujar as mãos, temos que pensar que é um troço simples de alguma maneira. Né? O mais simples que uma variedade em geral, e
que tem uma estrutura. As fibras têm uma estrutura. Muito bem. Ok. Então, isso é um fibrado vetorial. Também essas cartas trivializantes ou trivializações locais. Tem um monte de nomes, todos equivalentes, e não vão ter nenhuma dificuldade em distinguir um dos outros. Muito bem, então, temos, como eu falei, né? Temos agora o fibrado trivial. Então, fibrado, exemplo, né? Claro, M vezes RK com a projeção ao primeiro fator. Naturalmente, isso se chama fibrado produto. Temos também, conhecemos dois até agora, né? O fibrado tangente, claro. A gente construiu essas FI para o caso do fibrado tangente. O fibrado tangente já vem junto com a variedade. Alguém te deu uma variedade e já te deram um fibrado tangente. Muito bem. Então, nós queremos agora entender qual é o isomorfismo dos fibrados. Nós sabemos que é um isomorfismo linear. Agora nós queremos saber se dois fibrados são equivalentes em algum sentido. O isomorfismo para variedades diferenciáveis são os difeomorfismos. Na categoria das variedades diferenciáveis, o que é o isomorfismo é o conjunto dos difeomorfismos. Para fibrados, não. Sim como variedade diferenciável, mas não como fibrado. Porque como fibrado, vocês precisam uma estrutura linear. Então, não basta ser difeomorfo, dois fibrados ser difeomorfos para ser isomorfos. Tem que ser isomorfos como fibrados. Então, para isso, uma definição, né? Que é uma aplicação entre fibrados, uma aplicação de fibrados. Então, dados Pi1 E1 em M1 e Pi2 de E2 em M2, assim como com as variedades. Um fibrado, então, são três coisas. Não? Bom, assim como as variedades, muitas vezes a gente vai se referir no fibrado somente falando do espaço total. Ou seja, eu posso dizer, seja E um fibrado. Então está sobreentendido que existe uma submersão do fibrado à sua base. Né? Do espaço total à sua base. Então, dados dois fibrados, vetoriais, um mapa de fibrados entre eles é uma função de E1 e E2 que respeita as fibras e é linear nas fibras. Então, o que quer dizer
que respeita as fibras. Vamos formalizar isso que eu acabo de dizer. Que respeita as fibras, então, quer dizer que se eu pegar Q em M1, eu tenho então E1Q. A fibra de E1 que projeta em Q. Então estou dizendo que respeita as fibras, ou seja, F desta fibra tem que ser uma fibra do outro lado. F disso que está aqui tem que ser uma fibra, ou seja, tem que ser E2 de alguém. Ou seja, que aqui tenho que ter uma função que me leva a Q em alguém. Sim? Então, toda aplicação entre fibrados vem automaticamente com uma aplicação na base. Sim? Então, o mapa de autofibrados é uma função entre os espaços totais e uma função entre as bases, tal que F de EQ está contido de E1. Isso E1 tá muito horrível isso, né? Então, tal que F em Q está contido em E' F de Q para todo Q em M e F restrita a EQ de EQ em E' F de Q. Essas aqui são dois espaços vetoriais, então eu penso que isso seja linear. Respeita as fibras e é linear nas fibras. Então, agora sim, definição. O que é um isomorfismo de fibrados? Bom, um isomorfismo de fibrados é um mapa de fibrados que é um difeomorfismo. Então, um difeomorfismo, um isomorfismo, entre os fibrados E e E', né? Aqui, é um difeomorfismo que é um mapa de fibrados. Vocês poderiam reclamar, né? Porque ou entre fibrados. Não precisa. Vocês poderiam reclamar, né? Porque é um difeomorfismo, então tem uma inversa. Ele é um mapa de fibrados, mas por que a inversa vai ser um mapa de fibrados? Não é realmente óbvio isso. Mas a primeira observação é que esta tem que ser, se vocês têm um isomorfismo de fibrados, a aplicação entre a base tem que ser um difeomorfismo também. Simplesmente porque a inversa também respeita as fibras. Tem que respeitar as fibras. Observem, por exemplo, que este fato para F faz com que, se é um difeomorfismo, tem que ser sobrejetor. Então aqui tem uma igualdade. Como é linear nas fibras, se é um difeomorfismo, essa aplicação linear tem que ser um isomorfismo. ¿Sí? Então,
temos que a aplicação entre a base é um difeomorfismo e a aplicação nas fibras é um isomorfismo. Então, a partir daí, não é difícil ver que a inversa, que também tem que respeitar as fibras, necessariamente tem que ser um isomorfismo nas fibras, e o isomorfismo é a inversa do isomorfismo original. Então, exercício. Verificar o que eu acabo de dizer, ou seja, verificar que se F é um isomorfismo de fibrados, F menos 1 também. Claro que vai ser um difeomorfismo. Esta parte não tem que verificar. O que tem que verificar, também não tem que verificar nem que preserva as fibras, que leva as fibras nas fibras, isso é automático. Né? Mas tem que verificar que por que isso é um difeomorfismo e por que é que acaba sendo inversa nas fibras. É muito fácil. Né? É essencialmente o que eu falei. Sim? Esse é o isomorfismo da categoria dos fibrados vetoriais. Então, definição, o nome? Definição? Um fibrado é trivial. Um fibrado é trivial se é um produto, mas não bem se é isomorfo ao fibrado produto. Né? Às vezes, muitas vezes, os fibrados são triviais e não parecem. E muitas vezes, os fibrados parecem triviais e não são. Infelizmente, é mais comum o segundo que o primeiro. Então, aqui surge uma pergunta natural. Né? Imagina que eu dou 2 fibrados para vocês e pergunto, são isomorfos? E agora? De onde? Como é que... Você vê a definição? Vocês não podem esperar, em um caso normal, achar uma função destas. E essa é um pouco a ideia da topologia, né? Ou seja, vocês têm um conjunto, um espaço topológico, por exemplo. Então, o que podem fazer? Estudar os caminhos e as classes como de homotopia dos caminhos. Os grupos de homotopia. Então, vocês sabem que se duas coisas são homeomorfas, então tem que ter a mesma homotopia. Então, em particular, se não tem a mesma homotopia, não são isomorfas. Esse resultado, os resultados desse tipo em topologia são mais úteis pela negativa, servem para dizer quando não são isomorfos, do que para dizer quando são isomorfos. Nós vamos ver, na segunda parte do curso, como distinguir que duas variedades, ou ferramentas para distinguir, topológicas, para distinguir que duas variedades não são difeomorfas. Nós vamos criar invariantes
para ver que duas variedades não são diffeomorfas. E depois vamos ver que na verdade esses invariantes são topológicos, não são realmente diferenciáveis. No curso de variedades diferenciáveis, vocês veem ferramentas no curso de geometria diferencial, vocês veem ferramentas para decidir quando dois fibrados não são isomorfos. Se chama classes características. Mas a gente não vai ver classes características no curso. Isso é vocês vão ver no próximo ano. É uma teoria belíssima, belíssima, muito bonita. Super matemática do século XX, né? Fantástica matemática. Muito bem. Então, que operação natural vocês podem fazer entre espaços vetoriais? Qual é a operação que vocês podem fazer com espaços vetoriais? Vocês podem somar espaços vetoriais. Sim? Ou seja, se vocês têm V e V' espaços vetoriais, então automaticamente vocês sabem construir uma estrutura de soma no produto cartesiano dos dois conjuntos. ¿Sí? Vocês sabem que não coloquei soma direta, né? Porque soma direta é de subespaços. Então, é uma estrutura de espaço vetorial no produto. ¿Sí? Às vezes, por abuso de linguagem, se escreve soma direta porque, afinal, vocês acabam tendo cópias destes dois como subespaços dentro do produto. Então, muito bem. Então, essa é a mais importante, ou a mais elementar operação que vocês podem fazer em espaços vetoriais, né? Pegar a soma. E configurados também. Configurados também. Então, vocês têm uma tentação imediata, né? Então se E e E' são fibrados vetoriais sobre a mesma variedade M, então você pode dizer, bom, aqui o que eu posso fazer é pegar isto. Nós já vimos que isso é uma variedade. Então isso deve ser o que a gente quer. Mas observem que não. Por quê? Se este fibrado, suponho que tem dimensão n, e este fibrado é um fibrado de rank K, de posto K, e este é um de posto K'. O que quer dizer? Quer dizer que as fibras têm dimensão K, e que é uma submersão. Então nós vimos que nesse caso, isso que está aqui tem que ter dimensão n mais K. ¿Sí? Então, isto tem dimensão, como variedade, tem dimensão n mais K, e esta como variedade também tem dimensão n mais K. Portanto, isto como variedade tem dimensão a soma, que é 2n mais K, desculpa. O que a gente quer é um fibrado sobre M, cujas fibras tenham dimensão K mais K' e sejam a soma das fibras do outro. Então, o que a gente quer, de novo, é um fibrado sobre M, sobre M, cujas fibras sejam a soma dos anteriores. Então, E' tem que ter dimensão N mais K mais K'.
Está sobrando gente aqui, né? Na verdade, isso é um fibrado. Mas é um fibrado sobre M vezes M. De forma natural. Então não é bem o que a gente quer isto, mas pensem nisso, né? De E vezes E', vocês têm uma projeção a M vezes M. Sim, porque aqui no produto eu posso pegar um elemento V que esteja em EQ e um elemento V' que esteja em E' de Q' e projetar isto em Q'. Não tem nenhum problema. As fibras desse fibrado, quem vão ser? Quem vão ser π de Q', π menos 1 de Q', claro que vai ser E Q vezes E Q', dentro de E vezes E'. Nenhum problema. Isso aqui são espaços vetoriais, eu posso pegar a soma, o produto, e isso aqui tem a estrutura linear natural, e está tudo bem. Então, isso é um fibrado, mas não é um fibrado sobre M. A gente quer um fibrado sobre M. Em outras palavras, o que a gente quer é pegar Q igual a Q' aqui. Somar as fibras sobre o mesmo ponto, não sobre pontos diferentes. Então, o que vocês podem fazer agora é restringir tudo a uma subvariedade. Então, vocês definem... tem que tomar cuidado aqui, né? Bom, então vocês definem, e agora sim é com soma direta, porque é soma notação. Vocês definem isto como a subvariedade deste troço, onde Q é igual a Q'. Certo? Ou seja, vocês pegam isto como os VW em E vezes E', tal que π de B é igual a π, ou B' aqui, π de B'. Certo? Sim. Certo? Isso aqui, agora sim, é um fibrado sobre M de maneira natural, porque basta pegar, como os pontos têm a mesma base, basta pegar a base de qualquer uma das coordenadas. Então, e π menos 1 agora de Q é Q vezes E' Q, mesmo que. Ese fibrado se llama soma de Whitney de E y L. Observen que esse truque que nós fizemos aqui, de simplesmente pegar o produto, vocês não precisam que essas duas variedades sejam a mesma. Mas aqui sim. Precisam que essas duas coisas estejam no mesmo lugar. Eu chamei tudo de pi, né? Pi aqui, pi lá. É tudo pi.
Então, esse é o nome que tem esse fibrado. Claro que isso é uma maneira elegante e rápida de definir a soma de Whitney, né? Mas vocês podem fazer também com cartas. Sim? O que vocês podem fazer simplesmente agora... Isso, então, essa é uma coisa. Então, vocês agora poderiam fazer o seguinte. Poderiam fazer L... Poderiam definir LQ como EQ vezes L'Q. E definir agora L como a união para que em M de LQ e agora, claro que como no fibrado tangente tem que colocar uma estrutura contínua e diferenciável aqui, né? E aí usam as cartas que vocês sabem que E e L' têm, né? Vocês sabem que para cada ponto vai ter um aberto e uma carta φu de E e vai ter outro aberto, que eu vou continuar chamando de U, porque eu vou pegar a interseção, outra carta de E'. Então, vocês agora podem usar essas cartas para, de maneira natural, definir uma estrutura de soma, uma estrutura de espaço de fibrado vetorial nesse troço. Sim? Vocês definem... bom, eu apaguei. Então, com essas, vocês definem uma φ barra U, que vai de U vezes RK vezes RK', que vocês imaginam, né? Então aqui temos naturalmente uma projeção para M, que leva simplesmente um elemento daqui. Essa aqui é uma união disjunta, leva o V que está aqui em Q, né? Como sempre. Então, π menos 1 de U nisto. E para definir, lembre, aqui tem que ser a identidade, né? Então, um elemento daqui, né? Sim, um elemento em π menos 1 de U é dado por quê? É dado por alguém aqui, na pré-imagem com Q em U, né? Isso aqui é a união para que em U de LU, LQ, mas LQ é aquilo, né? Então, quem é essa φ barra U? Então, φ barra U de um vetor aqui, V', isto vai ser... os dois têm que estar no mesmo, né? Então, vai ser Q aqui, tem que ser, né? E aqui a coordenada em RK, aí uso as cartas originais. Sim? O sea, aqui uso φ U de V mais a segunda componente, né? Lembra, isso aqui é um par, né? Pego só a componente em RK e aqui pego a segunda componente da fiolinha. Isso, claro que, como estas são atlas compatíveis com a estrutura de fibrado, isto vai ser um atlas compatível com a estrutura de fibrado, né? Mas é um bom exemplo. Por quê? Porque é um troço simples, mas dá uma maneira prática de ver o que eu tinha falado antes, né? Que um fibrado, os fibrados podem vir de várias maneiras diferentes. Aqui vocês constroem o fibrado com o atlas. Aqui não. Aqui não. Uma observação é que aqui tem que verificar que isto define uma subvariedade.
Isso define uma subvariedade porque tanto π como π' são submersões. Senão, isso poderia não dar uma subvariedade regular, né? Mas dá. Sim? Então, essa é a operação de soma de fibrados. Muito bem. Qual é a moral dessa história? A moral dessa história é mais profunda que simplesmente para a soma. E é bem geral. E diz o seguinte: qualquer coisa que vocês estão acostumados a fazer para espaços vetoriais, vocês podem fazer para fibrados. Só fazer fibra a fibra. Exemplo. Pega um espaço vetorial. Que espaço vetorial automaticamente está associado a V? Por exemplo, o espaço dual de V. Por exemplo. Ou os endomorfismos de V. As aplicações lineares de V em V. ¿Sí? ¿Y qué acontece con espacios vetoriais? Acontece a mesma coisa. Para fibrados vetoriais, é a mesma coisa. Vocês automaticamente têm o fibrado dual, o fibrado dos endomorfismos de E, que são estas coisas? Bom, isto é a única coisa que pode ser. É o fibrado cujas fibras são os espaços duais das fibras do fibrado original. Não pode ser outra coisa. E isso o que é? Esse aqui é o fibrado cujas fibras são os endomorfismos entre as fibras do fibrado original. Ou seja, e assim para frente. As construções são idênticas e não tem que pensar como que são coisas muito complicadas, né? São tão complicadas quanto a construção linear. Só que, claro, que os pontos estão se mexendo, como no fibrado original. O fibrado original também estava se mexendo. Todas estas construções dão fibrados. Todas. E por quê? A propriedade que ajuda para construir todas essas coisas é a existência de seções locais. Mas mais do que seções locais, de bases de seções. Lembra que era uma seção, né? Então, o análogo aos campos de vetores para o fibrado tangente. Ou seja, definição dado π E em M um fibrado, as seções de E, na verdade, seções da tripla, né? São os elementos deste conjunto, né? Que a gente denota assim, seções de E. ¿Sí?
Isso aqui são as funções, as voltas da projeção, né? São as funções xi de M em E, tal que π composto com xi é a identidade. Vocês reconhecem imediatamente que isso são os campos de vetores para o espaço tangente, né? Ou seja, em outras palavras, as seções do fibrado tangente a gente notou assim. ¿Sí? E vimos que isso é isomorfo naturalmente às derivações sobre M. Todas essas coisas são a mesma. ¿Sí? Todo fibrado vetorial tem uma seção global, que é a seção nula, porque são fibrados vetoriais. Os espaços vetoriais têm um elemento privilegiado, que é um elemento nulo. Aqui, então, observação. Então, se E é um fibrado vetorial, vou escrever FV simplesmente. Fibrado vetorial, então temos a seção nula, que leva Q, ou leva X, no 0 em X, como elemento em E de X. Você poderia reclamar. Você sempre reclama. Você poderia reclamar. Por que é que esse troço é diferenciável? Mas é porque é um fibrado. Ou seja, que é o que temos no fibrado? Temos as trivializações locais. Ou seja, temos aquelas FIU. As FIU vão das pré-imagens de U em U vezes RK e é linear nas fibras. Então, as esquemas são nula quando restrita a este aberto. E a pré-imagem, então, isso que está aqui, 0. Restrito a π-1 de U, nada mais é do que φ U menos 1 de, em Q, né? Φ menos 1 de Q, 0. ¿Sí? ¿Por qué linear? Esses aqui são isomorfismos lineares na fibra. Então esse 0 tem que vir deste 0. Agora, olhem isso que está aqui. A função que leva a Q em Q0 é diferenciável. É uma dessas injeções que a gente falou, né? Então, essa função é diferenciável. Essa é diferenciável. Portanto, esta é diferenciável. ¿Sí? Eu posso tirar agora o que aqui, colocar um pontinho e escrever assim simplesmente, né? Isso mostra que nesse aberto eu achei uma representação diferenciável desta função neste aberto. Então, a função é diferenciável. Muito bem, mas por que 0? Por que vocês ficaram com o 0? Por que não fazem com qualquer vetor? Não? Eu posso fazer o mesmo truque agora com qualquer vetor. Posso definir agora o xi em Q como φ U menos 1 de Q e um vetor V fixo. Então, peguem V agora em RK. Fixo. Então, agora eu faço isto. Qual é o problema que isso tem? Que isso só está definido em U. Em outra carta, este V perde o sentido. Ou seja, se faço agora φ menos 1 V de Q, o mesmo V aqui, na interseção de U e V, essas são coisas diferentes. Essa é a ideia de fibrados, que a gente vai pegando de maneira diferente. Então, isso aqui a gente pode fazer, mas só em U. Bom, a gente faz em U. Então, isso que está aqui, então, construímos, para cada V, construímos uma xi de U
en pi menos 1 de u, que um aberto de E e um aberto trivializado, né? Isso aqui, pela carta, isto é isomorfo como fibrado ao fibrado trivial. Ou seja, ao fibrado produto. Ou seja, isto é um fibrado trivial de acordo com as definições que nós demos, né? Então, isso está contido em E, e é mais do que está contido, isso aqui é um aberto disto. De novo. Então, se agora vai de U aqui, e tem a propriedade por construção, aqui tem um Q, né? Por construção, quando vocês compõem com a projeção aqui, vai parar a U, e isso aqui é identidade. Em outras palavras, Xi é uma destas, mas com U em vez de M. ¿Sí? Ou seja, Xi é uma seção do fibrado π menos 1 de U. Dizer isto é a mesma coisa que dizer isto. Não estou dizendo mais nada. O importante aqui é que este fibrado é trivial. E como este fibrado é trivial, eu posso fazer isto para cada V. Mas, em vez de fazer para cada V agora, eu posso fazer para uma base. Sim? Ou seja, agora eu posso pegar V1, Vn, Vk, uma base de RK. E fazer esta construção para cada VI. Então agora eu vou ter as correspondentes Xi1, Xk, seções disto. Por que estas são bacanas? Bom, são todas diferenciáveis, mas em cada ponto, então para cada Q em U, isso que está aqui, é uma base. Está claro que é uma base? É por construção. Observem o que são, né? Se eu tiver uma combinação linear de estas igual a 0, o que eu vou ter é uma combinação linear destes igual a 0. Não pode. Lembrem que isto, quando fixa que estes são isomorfismos. Só por isso. Então, isto é muito bacana. É uma base do fibrado em cada ponto e que está se movendo de maneira diferenciável. Maravilha. Agora, com estas, eu posso dar a estrutura de fibrado. Ou seja, nós já tínhamos que um fibrado, mas, de alguma maneira, um fibrado é a mesma coisa que ter este tipo de construção, essas bases locais. Por quê? Bom, porque agora peguem W, um elemento em E, qualquer, mas que esteja, π de W, esteja em U. Acabou. Eu sei que posso escrever, isso implica que W se escreve como uma soma destas. Porque é uma base. Isso que está aqui tem que ser algum Q em U, e estas são uma base, portanto, isto se escreve como WI, XI de Q. Mas, suponha que tem uma seção. Pelo mesmo motivo, agora, se vocês têm uma seção de E, para cada Q em U, W de Q se escreve como um troço assim.
Claro que estas WI dependen de qué. Por causa de que esto é uma carta, onde é que é levado pela carta esta seção? Nessas coordenadas. Ou seja, que essas funções, em particular, são todas diferenciáveis. E reciprocamente. Se eu pego funções diferenciáveis e faço essa combinação, eu vou ter uma seção em U, que é onde estão definidas essas sim. Aqui, lembrem, para que em U? Não posso sair de U. Não posso sair de U. Exatamente, é a mesma coisa. Isso. Uhum. No caso da estrutura diferenciável no fibrado tangente, essas cartas estão associadas com as cartas do atlas do fibrado. E isso nada mais é do que diferenciar os campos coordenados, né, em vetores de Rn. Né? Mesma coisa. Essa propriedade, esses campos coordenados que aparecem no fibrado tangente, não tem nada de especial. Existe para qualquer fibrado. E graças a isso, vocês podem fazer contas igual que com o fibrado tangente. O fibrado tangente não tem nada de simples sobre os outros fibrados. O fibrado tangente pode ser extremamente complicado, como fibrado. A vantagem do fibrado tangente é que já vem junto com a variedade. Vocês já compraram junto, tem que levar. Não? Vem junto. Os fibrados abstratos, não necessariamente. Então, agora observem o seguinte, né? Como começou toda essa história? Porque eu queria contar para vocês como é que vocês constroem isto. Agora é trivial, agora é facinho. Porque temos essas seções. Fibrado dual. Como é que a gente constrói? Como é que a gente constrói? Então temos E, um fibrado, temos então as cartas trivializantes φU. Eu posso pegar uma base qualquer, conseguir estas seções. Bom, isso aqui é uma base em cada ponto. Então temos Xi1 de quê? De novo, Xi K de quê? É uma base. Base de E. Que? Bom, agora eu posso pegar a base dual disso. Sim? Álgebra linear. A ideia é essa. Uma vez que vocês têm as seções, vocês podem fazer álgebra linear em cada fibra com as seções. Ou seja, agora temos Xi1 que a base dual de esta. E automaticamente, então temos cartas para o fibrado dual. Sim? Eu defino o dual assim. Esta é a definição do fibrado dual. Para provar que é um fibrado, tenho que dar cartas para vocês. Uso esse. Sim? Um elemento agora, W aqui. Como é que eu trivializo estas? Eu trivializo com cartas Φ estrela U. Que vão daqui para M, eu tenho uma projeção que eu vou só denotar por π estrela para distinguir da outra, né? Então aqui vai menos 1 de U, que nada mais é do que a união de E que dual para Q em U, U vezes RK
E quem é qualquer elemento daqui, então qualquer W em EQ dual, eu posso escrever como uma soma de WI, XI e de Q dual. Então, estas são estas coordenadas. Φ U de W que, porque este está en EQ, WI. Observe que WI, quem é WI? Quem é a base dual? A base dual é simplesmente a base que nos elementos que calculado nessa outra base é delta e J. ¿Sí? Então, WI nada mais é do que W em XI de Q. Então, isto só para mostrar que se W é diferenciável, estas funções são diferenciáveis. Isso aqui é um atlas produal. E este? Mesma coisa. O que é um elemento nesse fibrado? Bom, é a mesma ideia, né? O que é então, o que é um elemento aqui? Então, isso aqui quer dizer que T mora nos endomorfismos de algum EQ. Essa é, porque isso aqui é a união disjunta destas coisas. Pego o quê? Pego uma carta trivializante, pego as seções locais. Isso quer dizer que T, né, T de XI e de Q é soma de T I J, XI J de Q. Certo? Bom, a carta leva T em Q, T I J. A carta agora, o correspondente a isto, né? A nova φ barra, né? Daqui vai então de π de U, esta inversa agora, é a inversa deste fibrado, né? Aqui vai parar para M. Então, vai daqui em U vezes R K vezes K. Entende, né? Então, leva aquele T em que TIJ. Essas são as cartas. Mas o interessante é que, graças a que temos seções locais, automaticamente temos toda a estrutura linear levada para fibrados. Claro que tem uma coisa que eu não estou mostrando. Eu não estou mostrando que isto é um atlas. Sim, eu não mostrei, por exemplo, aqui. Eu não mostrei que isso é um atlas. Para isso eu tenho que pegar outra. Φ estrela de V, fazer a composição e ver que é um atlas. Né? Ver que o que fica é diferenciável. Façam isso. É simplesmente porque a composição destas é um difeomorfismo. Né? Essas são... Mas, então, de novo, o importante aqui é que graças a isto
Isso nos permite construir os atlas de qualquer construção linear sobre fibrado, sobre espaços vetoriais para fibrados. Assim. E agora você pode fazer coisas malucas, pegar produtos tensoriais, a mesma coisa. Pode fazer produtos tensoriais de fibrados, como mesma coisa. É muito simples. E observem que a existência destas seções é absolutamente trivial da definição de fibrado. Também vem junto com o fibrado essas seções. Né? Mas o problema é que são locais. Não temos elas globalmente. Mas não importa. Não importa. Foi exatamente isso que a gente fez com o fibrado tangente. Se vocês pensam. Nós primeiro definimos os vetores coordenados, depois definimos os campos coordenados, e graças aos campos coordenados construímos uma carta no fibrado tangente. Foi exatamente o que estamos fazendo aqui. E a gente conseguiu fazer isso porque escrevemos um vetor com uma combinação linear dos campos coordenados. Exatamente o que estamos fazendo aqui. São nossos amigos os fibrados. Nossos amigos. Muito bem. ¿Alguma pergunta? Bom, então continuamos na terça-feira.